Irmã Dalva, paz do Senhor. Amém. Dalva, irmã Shirley, glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Irmã Dalva, paz do Senhor. Dalva Pereira Lima, que eu tenho duas Dalva que me assiste aí, ouve a palavra de Deus. Irmã Shirley Pontes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos nesta live maravilhosa, nesse momento onde estaremos ministrando a palavra de Deus. E eu peço a você agora que esteja intercedendo por mim, assistindo e intercedendo. Sempre reconhecemos que é um momento de muita responsabilidade ministrarmos a palavra do Senhor. E neste momento, quando nós estamos aqui iniciando esta live, dizendo para você que nesta noite Deus tem uma palavra poderosa do coração de Deus para o nosso coração, para o meu coração e para o seu coração.
que você se sinta abençoada, abençoado ao estar ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos iniciar fazendo uma oração. E eu já estou cumprimentando a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí assistindo, vamos agora orar, falar com Deus, pedir ao Senhor que fale conosco. Edileuza Alves Cavalcante, olá, paz do Senhor, minha querida. Que bom ter você aqui. Eu não sei outras pessoas que estão entrando, se manifestar aí, me dando a paz do Senhor. Rogéria Rodrigues Vale, a paz do Senhor, minha amada. Glória a Deus pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de saber que tem alguém assistindo a palavra de Deus. Eu sempre digo uma coisa muito importante, e você vai guardar isso no seu coração. Um caroço de manga, ele produz milhares de mangas quando ele é plantado em boa terra, quando ele germina, quando ele começa a aparecer suas folhinhas, seus brotinhos. E esse caroço de manga, um caroço de manga, quando ele cresce, ele dá flores e frutos. E nós sabemos que um pé de manga dá milhares de mangas. Então, se tem uma pessoa assistindo, 2, 3, 10, 20, 50, 100, quem vai produzir bons frutos é quem estiver com o coração fértil. Roberta Vale, a paz do Senhor, minha querida. Quem estiver com o coração receptivo para ouvir a palavra de Deus nesta noite. E eu quero iniciar. Vera Silva, querida, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Eu iniciei tocando o hino Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmão Jailson, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, este hino ele é muito bonito. O título dele é A Última Hora. Amados irmãos, nós estamos vivendo neste mundo a última hora. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Para quem está preparado para o arrebatamento da igreja, glorifique o nome do Senhor, dê glórias a Deus, porque o tempo está se findando. E nós precisamos, cada dia mais, buscarmos a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos pedir ao Senhor que, se porventura houver alguma coisa em nossa vida que não esteja agradando ao Senhor, que nós venhamos nos consertar. Porque o tempo está se findando. Jesus está voltando. Eu não posso deixar de falar nesta live que Jesus está voltando. E que o tempo da trombeta tocar está muito próximo. E nós precisamos estarmos preparados para este momento. E eu quero iniciar aqui, já com os irmãos que entraram nesta live. Eu quero fazer uma oração pela minha vida e pela sua vida. Feche os seus olhos agora, onde você estiver. Não importa agora a tela do telefone, agora é fechar os olhos e falar com Deus. Conversar com Deus neste momento. Pedir a Ele misericórdia, agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença. Senhor, em primeiro lugar, nós te damos graças por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu.
Te damos graças, ó Deus, pela vida, pelo fôlego da vida. Te damos graças, Senhor, pela salvação que o Senhor nos concedeste através do seu Filho Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, por esse privilégio de poder falar contigo. Senhor, por sabermos que somos seus filhos amados por adoção. Deus amado, Deus poderoso, eu quero ministrar na vida de todos que estão agora já no início desta live e que irão entrar depois, irão assistir depois no Face, no YouTube, no meu site de estudos bíblicos. Que o Senhor venha, ó Pai, alegrar os corações. Senhor, venha tirar toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade. Se porventura, ó Deus, alguém que está ouvindo esta live tem alguém dos seus entes queridos acometido de alguma enfermidade, que o Senhor Deus visita e traga a cura para estas pessoas. A cura do espírito, da alma, do corpo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o maligno não seja vencedor nas nossas vidas nunca. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, se houver alguém triste, chorando, que o Senhor venha trazer alegria. Se houver alguém que estiver com mágoa no coração, que o Senhor venha limpar esta mágoa. Se houver alguém, ó Deus, que esteja com resistência da tua palavra, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, visita os lares e os familiares dos seus filhos agora. Pai amado, muitas vezes nós estamos orando e os nossos familiares estão passando por grandes problemas. E nós queremos ministrar uma palavra de vitória, de bênção, de salvação e de cura. E que esta live, ó Deus, seja uma bênção para todos que irão assistir agora ou depois. Esta mensagem que vem do teu coração para os nossos corações. Usa, ó Deus, os meus lábios. A partir de agora, eu me rendo a ti totalmente. Que cumpra-se em mim, ó Deus, a tua vontade e o teu querer. Que eu não venha falar nada que não venha de ti, mas que eu possa, ó Deus, estar certa de que o Senhor está comigo e não temerei o que me possa fazer o homem. E eu ministro essa palavra também para todos que estão ao alcance da nossa voz. Que não venha temer o homem, porque o Senhor está conosco e nós não temeremos o que nos pode fazer o homem. Senhor, guarda minha casa, minha família, minha parentela, o nosso casamento, tudo nós entregamos a Ti neste momento. Agora, Senhor, usa-nos com poder e glória, por misericórdia. Somos vasos de barro nas Tuas mãos, vaso de honra para a glória e louvor do Teu nome. Obrigada, Senhor, por todos que estão já conectados nesta live. No nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um amém aí agora, um glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Eu sempre digo que é muito importante você conferir na Bíblia o que estamos falando, o que estamos ministrando aqui na Palavra de Deus. É importante você pegar a sua Bíblia e ler Salmo 81. Salmo 81 é de autoria de Asaf. Eu sempre gosto de falar a autoria dos salmos. Não são todos que são do rei Davi. Muitos autores escreveram salmos. Salomão, Moisés, os filhos de Corá, Asaf, Davi. Tem salmos que são anônimos, nós não sabemos os escritores. Então, este Salmo 81 é Salmo de Asaf. O título dele diz assim: Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Então eu vou ler somente o versículo 13 do Salmo 81, que diz assim: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Repete comigo esse versículo, pegue na sua Bíblia, leia. Eu sempre peço para você pegar uma folhinha de papel, anotar os versículos que nós estaremos falando aqui, para o seu estudo depois, para a sua meditação. Repete comigo Salmo 81, 13. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. O salmista, usado por inspiração divina, ele diz aqui o que Deus está falando. Se meu povo
Ah, se meu povo me tivesse ouvido. Eu pergunto a você nesse momento, será que nós temos ouvido a palavra de Deus? Nós temos dado crédito à palavra de Deus? Nós temos observado, Elisângela, minha aluna, Elisângela Barreto, glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, minha querida. Seu marido já entrou, agora faltava você. Então o salmista, Asaf, ele inspirado por Deus, ele está dizendo, ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Ah, se o meu povo tivesse dado crédito à minha palavra. Ah, se o meu povo, ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, fica este versículo para a introdução desta palavra de hoje. Deus está dizendo para nós que Ele quer que o seu povo ouça a sua voz. Ele quer que a sua igreja, sua noiva, ouça, viva e obedeça a palavra dele. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ah, se o meu povo ouvisse essa palavra, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra maravilhosa? Eu comecei com o Salmo de Asaf, onde ele diz aqui na palavra de Deus, ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos. E agora aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse, olha, como foi nos dias de Noé. Noé preparou a arca aproximadamente durante 100 anos. E durante esse tempo ele foi chamado de pregoeiro. Está escrito na Bíblia que ele foi o pregoeiro da justiça. Mas o povo não deu ouvido a Noé. O povo não acreditava que aquele homem estava preparando uma arca e que o dilúvio iria acontecer. Eu quero te dizer nesta noite que a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E se o arrebatamento da igreja não acontecer, você não alcançar, ou eu, nós poderemos ser chamados a qualquer instante por Deus. Poderemos ser chamados individualmente. Estamos preparados para este momento? Ah, se o meu povo ouvisse a minha voz. Ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Eu li na live passada e vou repetir hoje, Isaías 53. Eu vou repetir para você lembrar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Os profetas já vêm falando de anos e anos. Quem é que está dando crédito à palavra de Deus? Quem é que está observando e se consertando, tomando posição diante de Deus para este momento do arrebatamento da igreja? Então, eu quero começar esta live. Já comecei. Eu disse na live passada que eu gostaria muito de falar sobre o profeta Jeremias. Amados irmãos, prestem atenção nestas palavras. Se você gosta de Bíblia, se você gosta da leitura da palavra, eu estarei lendo vários textos aqui para a nossa meditação. Eu estarei lendo aqui sobre Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetizou aproximadamente um período de 40 anos. Um período de 40 anos o profeta Jeremias profetizou para Judá, para o Reino Sul, alertando
Judá, que se eles não se consertassem dos seus pecados, que eles iriam para um cativeiro onde duraria 70 anos. Amados irmãos, hoje nós não vamos para o cativeiro do Egito nem da Babilônia. Hoje nós estamos vivendo dias após dias aguardando a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja para morarmos nas mansões celestiais com o Senhor Jesus. Mas aqueles que não estiverem preparados ficarão nesta terra, os que estiverem vivos. E os que morreram sem Cristo vão ficar 1000 anos aguardando a segunda ressurreição. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, porque irão ouvir o toque da trombeta lá na sepultura. Isso é lindo demais, é muito maravilhoso, é glorioso. Quem estiver vivo vai ouvir, quem estiver na sepultura vai ouvir, mas quem morreu sem Cristo não vai ouvir. Então nós vamos ficar nesta palavra de Jeremias. Primeiro, o Salmo de Asaf. Se o meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu estou repetindo, para que quando terminar essa live, você possa colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer: eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou dando crédito à voz do Senhor. Eu estou fazendo um concerto com a minha vida. O que não estiver certo, a partir de hoje estarei fazendo um concerto com Deus. Porque eu quero ouvir o toque da trombeta. Ou nesta terra, ou se eu já tiver descido à sepultura. Então Jeremias profetizou num período de 40 anos. Mas irmã Neuza, como é que você sabe que ele profetizou num período de 40 anos? Pegue a sua Bíblia. É bom que você pegue a sua Bíblia, não deixe de ler. Eu quero ganhar tempo aqui para ler com você a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo dias em que os homens e as mulheres de Deus, os vasos de honra que Deus tem usado na terra, para alertar a igreja, para ministrar a sua palavra. Quem está falando a verdade está sofrendo perseguição, pedradas, até acusações. Mas eu quero incentivar você e também a mim, que estamos ministrando a palavra de Deus, que não venhamos nos intimidar com aqueles que são os nossos acusadores. Nós não podemos calar a nossa boca. O que nós precisamos é viver a palavra, pregar a palavra e obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então nós precisamos de pregar a palavra de Deus. E por que Jeremias? Porque Jeremias foi um profeta que ele era odiado. Jeremias sofreu muitos ataques do homem, porque ele não tinha medo, porque ele não se intimidava, porque ele não deixava de falar a verdade. Ele não deixava de falar aquilo que Deus lhe mandava falar. Mas hoje, nos dias de hoje, parece que está havendo uma certa covardia, um certo medo. Eu sou uma pessoa muito simples assim para falar, eu não fico procurando vocabulário difícil, não. É covardia. Se eu e você fomos escolhidos por Deus para sermos porta-voz de Deus, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, João, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar aguardando elogios do homem, porque os elogios eles não vêm. Uma meia dúzia até bate palma para nós, até diz que bênção, que palavra maravilhosa. Deus usou essa mulher, Deus usou este homem.
Mas quando nós vamos para a palavra, quando nós não aceitamos heresias, quando nós não aceitamos que acrescentem algo na palavra de Deus, quando nós não aceitamos que tirem algo da palavra de Deus, nós somos crucificados, nós somos massacrados. Mas eu incentivo você a não ter medo disso não, a seguir em frente, a fazer aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a palavra que Ele colocou na sua boca. Não se preocupe em ser elogiado ou elogiada. Se preocupe em viver a palavra de Deus e pregar a verdade. Você se lembra também na live passada, Deus está me trazendo a lembrança, embora eu tenha falado, Isaías capítulo 6, quando ele teve aquela visão, que ele ficou ali diante daquela visão, que ele disse, ai de mim que vou perecendo. Ele diz que estava perecendo, porque ele viu o Senhor, os umbrais da casa tremiam, e ele disse, eu sou um homem indigno, de lábios indignos, impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, em visão, o anjo veio como uma tenaz, como uma brasa, tocou nos lábios de Isaías. E quando tocou nos lábios dele, a iniquidade dele foi tirada. Deus já tirou a sua iniquidade, Deus já tirou a minha iniquidade. Nós somos livres para pregar a palavra de Deus. E agora Isaías disse, eis-me aqui. O Senhor perguntou, a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta foi a palavra da live passada. Eu estou repetindo para você guardar. Você se lembra também que eu li sobre o profeta Ezequiel? Interessante que eu não marquei aqui, mas o Senhor está me fazendo recordar essa palavra do profeta Ezequiel, quando Deus disse para ele, Ezequiel 2, versículo 8, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então nós temos, amados irmãos, exemplos na Bíblia, que os profetas foram ordenados por Deus. Não é o homem que nos ordena, não é o homem que nos autoriza a falar. Nós falamos da parte de Deus, com a autoridade que vem do alto. Por isso que nós não podemos nos calar. O profeta Jeremias, no capítulo 1, vamos para Jeremias. Eu quero ver se eu leio alguns textos aqui hoje sobre Jeremias. No capítulo 1 diz assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. O profeta Jeremias vinha de uma linha sacerdotal, mas ele foi profeta, ele exerceu o ministério de profeta. Versículo 2 diz assim, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então, o profeta Jeremias, ele começou o seu ministério profético, presta atenção, está na Bíblia, no 13º ano do reinado de Josias. Josias reinou 31 anos. Então, se ele começou no 13º ano, 31 anos menos 13, ele profetizou 18 anos no reinado de Josias. 18 anos. E diz aqui, ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias. Jeoaquim reinou 11 anos. Então, 18 com 11 anos, vai somando, até que Jerusalém foi levada em cativeiro. Vou ler o versículo 3. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então Jeoaquim reinou 11 anos. No fim do 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então Zedequias reinou 11 anos.
Eu quero te mostrar rapidinho aqui na Bíblia, para que você veja os anos que Josias reinou 31 anos. Então ele começou a reinar profetizar no 13º ano. Então ele profetizou 18 anos. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 1. Confere aí na sua Bíblia. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Então eu vou parar aqui, para você ver que a Bíblia está dizendo que Josias reinou 31 anos. E Jeremias começou a profetizar no 13º ano. Então 18 anos no reinado de Josias. Agora no reinado do rei Jeoaquim, que ele reinou também 11 anos. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 36. Eu gosto de mostrar na Bíblia, para que não fique dúvida nenhuma. O rei Jeoaquim reinou 11 anos. Confere comigo. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 36. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. Amém? Então, 18 anos do rei Josias. 11 anos do rei Jeoaquim. Agora Zedequias reinou 11 anos. Vamos conferir. Segundo o livro de Reis, capítulo 24, versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. Amém? Então você fez as contas aí. 18 anos no reinado de Josias. 11 anos no reinado de Jeoaquim. E 11 anos no reinado de Zedequias. Aí já somam 40 anos. Ora, nós começamos a fazer a obra de Deus ontem. E hoje já estamos cansados. Já não queremos mais pregar a palavra. Já não queremos mais falar a verdade. Porque nos feriram. Porque nos apedrejaram. Porque disseram que nós estamos falando coisas da carne. Porque disseram que nós estamos com acusações. Jeremias não acusava, ele falava do pecado que o povo cometia naquela época. Porque Jeremias ele era autorizado por Deus para profetizar para Judá. E nesse ministério do profeta Jeremias, eu quero te mostrar no capítulo 19. Eu não vou ler mais um pouco do capítulo 1 de Jeremias. Preste atenção. Ronise, a paz do Senhor, querida. Jeremias capítulo 1. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias se julgou ali incapaz de assumir o ministério profético. Mas não adiantava, porque ele já era escolhido por Deus no ventre da sua mãe, antes que ele fosse gerado. Você tem ideia quando é que você foi escolhida por Deus? Você tem ideia quando é que você foi escolhido por Deus? Jeremias foi escolhido no ventre, antes dele ser gerado. E Deus continua: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Tudo que Deus te mandar falar, fale. Neuza, tudo que Deus te mandar você falar, você fala. Profeta de Deus, vaso de honra. Não tenha nenhuma covardia, não tenha medo. Não espere elogio. Oi, Dejanete, a paz do Senhor, querida. Vaso de honra, na casa de Deus, não tem medo de falar a verdade. Deus diz para Jeremias: não digas que tu és uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Tudo. Você não pode reter uma vírgula que Deus te mandar falar. Mas, irmã Neuza, não estão acreditando. O profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa palavra?
Quem deu crédito para Noé, que pregou 100 anos que ia acontecer o dilúvio? Quem deu crédito a Noé? Você acha que eu e você somos melhores do que Jeremias? Do que Noé? Do que Isaías? E tantos outros profetas? Do que o profeta Ezequiel? Tantos que profetizaram, mas não deram crédito. Nós temos que falar a verdade. E Deus continua: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas diante deles. Quem são esses? São aqueles que não querem ouvir a verdade. São aqueles que querem ouvir palavras doces. São aqueles que estão na prática do pecado e querem continuar na prática do pecado. São aqueles que estão na casa de Deus com capa de ovelha e são lobos. São aqueles devoradores mercenários. Estes não querem ouvir a verdade. Mas nós não podemos ter medo. Se estivermos vivendo uma vida concernente com a palavra de Deus, nós temos que falar. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, o anjo tocou na boca de Isaías, nos lábios, como a brasa do altar em visão. E agora Deus diz para Jeremias: eu coloco as palavras na tua boca. Por que nós não vamos falar? É o Senhor que nos garante. É o Senhor que se responsabiliza por nós. Quando nós temos medo de falar, nós estamos temendo ao homem. Eu não quero dizer com isso que sejamos rebeldes à nossa liderança, aos nossos pastores, ao ministério. Mas Jeremias foi enviado a todos para pregar a palavra de Deus, para profetizar. Ele não selecionou alguns. O Senhor disse para ele: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, sobre os reinos. Jeremias foi colocado numa posição para falar aos grandes, aos pequenos também, mas aos reis, aos sacerdotes, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, também para edificares e para plantares. Então a responsabilidade que Jeremias recebeu foi muito grande. Ele ia arruinar uma situação. Ele ia falar a verdade para muitos que não iam querer ouvir. Mas ele não se preocupou. Ele obedeceu à voz de Deus. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra de Deus tem que ser cumprida. A palavra de Deus não pode ser falada pela metade. Aleluia. Eu quero saber se a transmissão está saindo aí, porque saiu um letreiro aqui na minha tela do telefone. Eu gostaria de saber se está sendo transmitida a palavra, que às vezes dá algum probleminha aqui na internet. Está saindo aí a mensagem? Alguém me responde, por favor. E disse-me: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor dizendo segunda vez. Aleluia. Amém, glória a Deus. Está saindo, Monique. Graças a Deus. Tá, beleza. Vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. Amados irmãos, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas tem muita panela fervendo, tem muita panela escumando, que a panela, quando ferve alguma coisa dentro, ela solta espuma. Paula Santos, amém, glória a Deus. A panela, quando ferve, ela vai botando para fora a sujeira, aquelas coisas que estão cozinhando, que não está sendo legal, não está sendo bom, vai dando espuma. Eu costumo pegar uma espumadeira e ir tirando. Então, você presta atenção, ele viu uma panela fervendo. Ele já estava vendo ali uma visão que o negócio não ia ser muito bom para ele, não. Mas ele seguiu em frente, ele continuou. Val Tavares, amém, glória a Deus.
E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Não tem lugar na terra que Deus não veja. Não tem lugar na terra que Deus não saiba o que esteja acontecendo. Aonde tiver uma panela fervendo, escumando, Deus está vendo. Aonde tiver uma fonte cristalina jorrando, Deus está vendo. Aonde tiver alguém ministrando a palavra de Deus com autoridade, com unção do Espírito Santo, Deus está aprovando. Deus não quer profeta covarde. Deus quer vasos valorosos para fazer e falar o que Ele manda. Não é para se calar. E nós não julgamos ninguém, fica bem claro isso. Nós não estamos aqui na posição de juiz. Nós estamos na posição de mensageiros da parte do Senhor. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Deus prevenindo o profeta Jeremias o que ia acontecer. Deus não nos deixa enganados. Deus nos avisa. Deus nos revela. Deus muitas vezes, olha, você está pregando, mas tem gente que não está dando crédito, não está dando importância, não quer nem mais ouvir as lives, porque você fala a Bíblia, você fala a verdade. Mas quem tem valorizado a palavra de Deus, tem seguido, tem ouvido, tem dado crédito e tem acreditado que nós estamos pregando a verdade. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia. Havia uma malícia na terra. Havia o pecado que estava cheirando mal nas narinas de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Eu li Mateus 24. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, faziam festas. Podemos fazer tudo isso, mas na presença do Senhor. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. O povo de Israel se tornou idólatra. Quando Deus falou para Moisés que ele ia colocar Israel numa terra que manava leite e mel, mas que eles não se misturassem com aqueles povos, que eles não fizessem a mesma coisa que aquelas nações pagãs faziam, que se eles fizessem, que eles iriam parar num cativeiro. Porém, eles não deram ouvidos. E hoje, eu repito, não está diferente. Quando falamos a verdade, vem logo nada a ver na frente. Vem que nós somos santarrões, que nós queremos ser mais santo que todo mundo. Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu quero ter uma vida que agrade a Deus. Marcelina, paz do Senhor. Aleluia. Eu quero ter uma vida de santificação. Você também. Para entrarmos no reino de Deus. Mas nós temos que pregar a palavra e viver a palavra. Não é brincar com a palavra de Deus, como tem muitos brincando com a palavra de Deus. Cuidado quando pregar a palavra do Senhor. Se coloque na posição de vaso de honra, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Olha a ordem que Deus dá para Jeremias. Diz tudo o que eu te mandar. Amados, por que hoje as mensagens estão tão limitadas? As pessoas estão cheias de dedinhos. Não podem ouvir a verdade. Não podem, que ficam todos doloridos. Eu lembro que no nosso tempo, um pouco mais atrás, eu tenho 77 anos. Eu passo por igreja desde 5 anos de idade. Na minha mocidade, quando os pastores pregavam e corrigiam, a gente saía de cabecinha baixa da igreja, saía chorando, ia para casa e dizia: Senhor, perdoa-me, eu não quero continuar nesse pecado. Mas hoje, não pode ser duro, não pode falar a verdade. É melhor um pé na igreja e um pé no mundo. Eu digo para você que está ouvindo essa palavra e que vai ouvir, compartilhe.
Pé na igreja e pé no mundo. No arrebatamento da igreja vai ficar no mundo. Pé na igreja e pé no mundo. Se morrer sem Cristo, não vai fazer parte da primeira ressurreição. Então tem que estar com os dois pés na igreja. Tem que estar na presença do Senhor por completo. Deus diz para Jeremias: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. É Deus que garante o vaso de honra para pregar a verdade. Deus diz para Jeremias: não temas diante deles. Quem são estes? São estes que não querem ouvir a verdade, querem continuar na prática do pecado. Versículo 18: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá. É contra os reis de Judá, nem é contra os príncipes, é contra os reis. Eu disse que Jeremias profetizou 40 anos, 18 anos do reinado de Josias, 11 anos no reinado de Jeoaquim, 11 anos no reinado de Zedequias. Foram 40 anos profetizando para os reis, para os sacerdotes, para a nação de Judá. Versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor está dizendo para nós nesta noite, para não ter medo, profetizar, falar a verdade, falar do que é pecado, falar aquilo que impede o homem de entrar no céu, porque esta responsabilidade está sobre os nossos ombros, sobre os profetas, sobre os vasos que Deus enviou. Jeremias, capítulo 2, versículo 11, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Deus está perguntando: houve alguma nação que trocou os seus deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram e manancial de águas viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus está fazendo aqui, através do profeta Jeremias, uma lamentação pelo que o povo fez naquela época. Amados irmãos, hoje não é diferente. O povo está trocando a verdade, a palavra de Deus, por heresia, por mensagens vazias, que não preenche a alma, que não alimenta o espírito. Tem muitos pregadores pregando a verdade, claro que tem, sim, eu sei que tem. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que não estão comprometidos com o pecado, mas estão sofrendo. Os que estão falando a verdade estão sofrendo. O profeta Jeremias, no capítulo 3, aleluia, capítulo 3, versículo 9, diz assim: e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. Israel estava comprometido, idolatrando, adulterando com imagens. Israel, aqui está escrito na palavra de Deus, Isaías 3, versículo 9, aleluia. Versículo 2, Isaías 3, 2 diz assim: levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste, nos caminhos te sustentava para eles, como o árabe no deserto, nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Amados irmãos, quando se prega essa palavra na igreja, mulheres de Deus, que às vezes entram na igreja
com umas vestes, com os trajes, que mais parece mesmo uma prostituta. Mas está aqui na palavra, Isaías capítulo 3, versículo 3. O profeta Jeremias profetizando sem medo. Maria Magalhães, a paz do Senhor, querida. O profeta está dizendo: assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Deus estava falando através do profeta com a nação de Judá, com o reino sul, porque o reino norte já tinha ido cativo para a Síria. Aproximadamente 130 anos Deus deu tempo a Judá para se arrepender, para se consertar, mas foi chamada de prostituta. Irmãos, nós precisamos, não é viver como sufocados, com vestes trazendo até escândalo. Não, nós temos que ter vestes externas também decentes, santas, vestes de mulheres de Deus, jovens de Deus, aparência de mulheres santas, vida de mulher santa. Não é só por dentro, é por fora e por dentro. Mas aqui Judá estava com a testa de prostituta. Às vezes nós olhamos para certas pessoas, certas mulheres, que estão tão transtornadas e mudadas, que você olha e diz: mas o que é isso? Que exagero! Precisa desse exagero? Não pode botar uma maquiagem mais suave, uma pintura mais leve, uma roupa mais decente? Não, as mulheres de Deus hoje, que se dizem de Deus, estão expondo seus corpos, estão sendo exposição de manequim em rede social. Irmãs, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, vamos repensar, vamos mudar os nossos trajes, a nossa aparência. Estamos fazendo vergonha. Muitos olham e dizem: isso é crente. Aí diz: está julgando. Já vem a palavra de julgamento. Não é julgamento. Deus usou Jeremias para repreender Judá, a nação do reino sul, porque o reino norte já tinha ido embora cativo. Agora Deus dá 130 anos para Judá e eles não se consertaram. Versículo 12 do capítulo 3 de Jeremias diz assim: vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Deus está dando uma oportunidade de arrependimento, de conserto. Deus é benigno. Jesus veio a este mundo para nos resgatar da maldição do pecado, nos reconciliar com Deus. Jesus não veio para condenar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Marcelo, José, glória a Jesus, meu sobrinho do coração. Jeremias capítulo 19 diz assim, versículo 4: porque me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Deus avisou a nação de Israel através de Moisés: olha, não faça o que as outras nações fazem. Mas eles fizeram exatamente o contrário ao que Deus havia falado. Amados irmãos, queridos amados irmãos, ouçam a palavra de Deus, deem crédito à palavra de Deus, anunciem a verdade, preguem a verdade, vivam a verdade. Neuza, viva a verdade, dê testemunho, dê fruto de arrependimento. Oi, minha irmã Florzinha, paz do Senhor, Glória Almeida, aleluia, paz do Senhor. Precisamos dar fruto na casa do Senhor, precisamos prosperar na casa do Senhor, precisamos crescer na casa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
mas nós estamos retrocedendo, nós estamos nos acovardando. Jeremias profetizou 40 anos falando a verdade, exortando Judá, avisando do pecado. Vera Mesquita, glória a Deus. Jeremias não teve medo, ele avisava. E ele vai falando aqui na palavra dele, inspirado por Deus. Jeremias 19, ele está falando da parte de Deus. Porque edificar os altos a Baal, para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, e que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Hermon, mas o vale da matança. Amados irmãos, o inferno, nós precisamos, como dizia a irmã Edneia Cordeiro, esvaziar o inferno e encher o céu. Esvaziar o inferno é falar o que é pecado, é pregar contra o pecado, é não estar de acordo com o pecado, é não estar em elo com o pecado, é não estarmos comprometidos com o homem ímpio, com o iníquo, com aquele que está profanando a palavra de Deus. Nós precisamos estar unidos com quem está falando a verdade, pregando a verdade e vivendo a verdade. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero continuar lendo aqui. Jeremias, capítulo 20. Veja bem, presta atenção na palavra de Deus. Eu disse que é bom você anotar numa folhinha de papel. Glória a Jesus. Jeremias capítulo 20 diz assim: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, olha bem, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor. Olha, Pazur nomeado presidente na casa do Senhor. Prestem bem atenção na palavra de Deus. É a palavra, Jeremias 20, confere aí. Ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias. Feriu Jeremias porque ele falou a verdade. Às vezes não nos fere com uma pedra fisicamente, não nos fere com uma espada, mas nos fere com a palavra, nos ofende sorrindo, nos magoa sorrindo, fala de nós assim no nosso rosto, torce o rosto para nós. Mas Jeremias foi ferido por Pazur, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Ele prendeu Jeremias no cepo. Profeta de Deus, vaso de honra. Você está com medo de falar a verdade? Está com medo do cepo? Está com medo de ser ferido? De levar umas pancadas? Nós vamos levar muitas ainda. Ainda levamos poucas. Nós não podemos desistir. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabibe. Porque assim diz o Senhor: Eis que te farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia, e feri-los-ei a espada. Irmãos, não brinque com quem está pregando a palavra de Deus. Cuidado, porque Deus usou. Jeremias sai do cepo e diz na cara de Pazur, do sacerdote: olha, seu nome vai ser mudado e você vai ver o que vai acontecer. Deus vai enviar a espada, porque vocês são rebeldes, vocês não estão obedecendo a palavra. E Jeremias não teve medo. Lá no versículo 11 do capítulo 20 diz assim: Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Aleluia! O Senhor está contigo, Marcelo. O Senhor está contigo, Ana Maria. O Senhor está contigo, Neuza. A todos que estão ouvindo essa live, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Terão uma confusão perpétua. Amados irmãos, fique tranquilo. Profeta, vaso de Deus, aguarde o momento. Tão somente
Não seja rebelde. Deus falou para o profeta Ezequiel: olha, não seja rebelde como eles. Fale o que eu estou te mandando. Nós não estamos, vou repetir, na posição de juiz. Nós não julgamos ninguém. Isso não nos pertence. Nós falamos a palavra do Senhor. É esta palavra que nós falamos. Nós não falamos outra palavra. Eu tenho muito medo de falar o que não está escrito. Então, Jeremias 20, do versículo 1 ao versículo 6, eu já li aqui que ele foi colocado no cepo. Eu não gostaria de perder a sequência dessa leitura. Jeremias capítulo 20, aleluia. Eu estou lendo aqui esta palavra que foi dura demais, quando o Senhor disse: também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros do rei de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-las-ão e levá-los-ão para a Babilônia. E levaram, irmãos. Judá foi cativo, foi levado para a Babilônia, porque não deu ouvido ao profeta Jeremias. Eles não quiseram se consertar de forma alguma, preferiram continuar no pecado. Eu pergunto a você nesta noite, como tem sido a sua vida diante do Senhor? Como tem sido os seus dias? Você tem andado na presença do Senhor? Tem obedecido a palavra do Senhor? Eu quero ler aqui uma palavra. Eu já li Jeremias no cepo. Eu quero ver aqui agora Jeremias. Tem muitos textos aqui da Bíblia que eu separei para ler, mas não vai dar para ler todos. O versículo 11 do capítulo 20 eu já disse, aleluia, que o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Eles podem nos perseguir, mas eles não vão prevalecer. Deus está conosco. Deus está nos dando livramento. A palavra de Deus diz que Jeremias profetizou. Jeremias capítulo 25, do versículo 11 ao versículo 13. Jeremias disse assim, presta atenção. Aleluia. Jeremias 25, versículo 3 e 4. Anota aí no seu caderninho. Jeremias 25, 3 e 4. Desde o ano 13 de Josias, foi quando Jeremias começou a profetizar, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando. Olha, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Aleluia. Jeremias 25, 3 e 4 que eu li. Então Deus usando o próprio profeta, dizendo, olha, eu estou enviando os profetas de madrugada, andando e falando e profetizando, mas vocês não querem ouvir. Eu creio que todos que estão ouvindo a live nessa noite estão entendendo que é uma hora séria. O mundo está passando por um momento sério. A igreja na face da terra está passando por um momento difícil. Nós precisamos pregar a verdade, viver a verdade, não ter medo. Porque se esses profetas tiveram medo, hoje nós não estaríamos aqui lendo essa palavra. Versículo 7 diz assim, versículo 5, dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em séculos. Versículo 7 do capítulo 25 de Jeremias. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Irmãos, Deus está usando esse profeta para alertar. Deus nos usa hoje para alertar a todos que estão precisando de uma correção. Deus faz isso por amor, porque Deus nos ama. É a oportunidade que Deus nos dá, é hoje, não é amanhã.
Mas o povo não ouvia. Jeremias 25:11 diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha, irmãos, o que traz a desobediência. Este povo que sofreu 430 anos como escravos no Egito, agora eles vão para a Babilônia, mais 70 anos de escravidão, por não ouvirem a palavra de Deus, por não darem crédito à palavra de Deus. Versículo 12 do capítulo 25 de Jeremias diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Babilônia também ia sofrer a punição de Deus. Também ia sofrer a punição de Deus. Judá, o reino sul, foi para a Babilônia. Sofreu 70 anos. Passaram lá de cativeiro. Babilônia também ia ser punida por Deus. Irmãos, com a palavra de Deus não se brinca. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é fiel. Eu quero que você veja aqui em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículo 10 diz assim, Jeremias falando de novo, repetindo. Jeremias repetindo, eu digo que eu sou repetitiva, que a palavra de Deus é repetitiva, para a gente guardar a palavra, memorizar. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Aleluia! Olha a misericórdia de Deus. Ele sabia que o povo ia pecar. Ele sabia que o povo ia cair em pecado de idolatria, adultério, muita coisa que eles fizeram. Então foram para cativeiro, mas Deus disse assim, eu tenho uma promessa para vocês. Eu vou trazer esse povo de volta para Jerusalém. E Deus usou Ciro, o rei da Pérsia, para autorizar, depois dos 70 anos de cativeiro, eles voltarem para Jerusalém. O que eu acho importante na palavra de Deus é você seguir a leitura, você não perder o fio da meada. Deus puniu, mas Deus teve misericórdia. Ele traz o povo de volta para Jerusalém. É por isso que eu e você estamos aqui. Jesus nos reconciliou com Deus. Nós não tínhamos nenhum direito de estar aqui falando, nenhum privilégio, mas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos reconciliou com Deus. Aleluia! Através do sangue de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui um texto para você. Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36. Irmãos, por favor, deem crédito à palavra de Deus. Veja que eu estou lendo a palavra. Eu estou aqui com a Bíblia na mão. Eu não estou inventando nada. Eu quero ler a palavra de Deus para você. Jeremias capítulo 36 diz assim: sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: se coloque no lugar de Jeremias. Você foi jogado no cepo, você foi amarrado, você foi jogado na lama, e você está sobrevivendo como ele? Será que nós vamos conseguir isso? Precisamos. Toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu te tenho mandado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje, desde os últimos 18 anos do rei, que ele reinou, que ele profetizou no reinado de Josias, nos 11 anos de Jeoaquim, nos 11 anos de Zedequias, desde o primeiro dia, Jeremias. Continue falando a verdade, Marta Araújo, amém. Continua falando a verdade, Jeremias, não muda o seu discurso, não muda a palavra, fale o que eu colocar na sua boca. Toma um rolo, escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia que eu te falei a ti, desde os dias até Josias.
Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias estava preso. Ele chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias. Quem ditou foi Jeremias, não foi Baruque, não. Baruque era o escrivão. Escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Amados irmãos, precisamos escrever o que Deus está mandando. Precisamos falar o que Deus está mandando. Não podemos inventar. O que está nesse rolo aqui é o que eu tenho que falar, é o que você tem que falar. É o que nós temos que falar. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca. Aleluia! Jeremias falando. Aleluia! As palavras do Senhor aos ouvidos do povo da casa do Senhor. Era o povo da casa do Senhor. Não era para os ímpios, não, irmãos. Era para a casa de Deus que ele estava escrevendo aquele rolo. Ele estava ditando para Baruque. E Deus ditando para Jeremias. Na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades os lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Povo de Deus. Era o povo de Deus, a nação de Judá. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Jeremias ditou, Baruque escreveu. Agora Baruque vai ler na casa do Senhor as palavras de Jeremias. Aleluia! Irmãos, vamos falar a palavra do Senhor. Vamos ministrar a verdade. Não vamos ocultar a verdade. Não vamos passar a mão no pecado. Jeremias foi temente a Deus. Ele escreveu tudo que Deus mandou ele escrever. E a Bíblia vai contando aqui que quando Baruque leva o rolo, eu vou adiantar porque o tempo passou, quando Baruque leva o rolo e que é lido diante do rei Jeoaquim, ele não temeu. Os homens levaram para ele, leram para ele, no versículo 23 do capítulo 36 de Jeremias, anota aí. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Amados irmãos, pensa bem. Um rolo ditado por Deus. Aleluia. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, dos teus profetas, que estão sofrendo por pregarem a verdade, que estão sendo crucificados, apedrejados, estão queimando o rolo no fogo, estão destruindo, não estão crendo na palavra de Deus. Mas Jeremias, ele escreveu, ele ditou aquele rolo. O rei Jeoaquim cortou com canivete e lançou no braseiro. Desprezou as palavras do Senhor. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Ninguém temeu, ninguém deu importância. Você está pensando que com o que nós pregamos está todo mundo dando importância? Você acha que está todo mundo dando crédito? Ah, meus irmãos, só dá crédito à palavra de Deus quem tem temor. Quem teme ao Senhor, dá crédito. Se conserta, santifica sua vida, mas quem não tem, não entra nem nesse ouvido. Eu escutava um ditado que entra no ouvido e sai no outro, mas quem não teme a Deus não entra nem no ouvido. As palavras do Senhor. Mas que eu e você estejamos dando crédito a essa palavra. Versículo 25. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos.
Versículo 26 do capítulo 36 de Jeremias diz assim: Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Jeremias já estava impedido, já estava preso. Agora ele manda prender Baruque e Jeremias. Veja o final do versículo 26 do capítulo 36. Mas o Senhor tinha-os escondido. Aleluia! Deus escondeu Baruque e Jeremias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não tema, fale a verdade, porque o Senhor até nos esconde. Deus escondeu Jeremias. Deus escondeu Baruque. Aleluia. E agora o versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo com as palavras de Baruque que Baruque escrevera da boca de Jeremias. Deus disse para Jeremias: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Irmãos, pensa o peso deste homem diante de Deus. Quando ele queimou este rolo, pensa a responsabilidade dele diante de Deus. Pensa o peso que teve na vida desse rei. Ele queimar a palavra de Deus, dita pelo profeta, enviada de Deus. Toma ainda outro rolo, escreve nele todas as palavras. Versículo 29. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos, a sua iniquidade, e trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo. Jeremias era profeta de Deus, era homem valente, era homem que não tinha medo do homem. Ele não temia ser levado para o cepo, ser levado para calabouço, ser jogado na lama. Jeremias tão somente obedecia a Deus. Ele pegou outro rolo e diz assim: tomou Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, de repente, Deus está nos usando para um segundo rolo. Vão queimar o primeiro, mas Deus vai dar o segundo. E no segundo vai ter mais do que o primeiro. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ler aqui para terminar, já que o tempo passou. E eu não posso ler mais. Aleluia! Glória a Jesus! Mas eu quero ler aqui que Jeremias foi chamado de mentiroso. Apesar de tudo isso, Jeremias ainda foi chamado de mentiroso. Jeremias 42 e 43. Eu vou te sugerir você estudar o livro de Jeremias. Estude o livro de Jeremias para você ver o que é um profeta sofrer. O que é um homem ser usado por Deus sem medo, sem temor. Jeremias capítulo 42 diz assim: o povo não queria ficar em Judá, eles queriam ir para o Egito. E Deus não queria que eles fossem para o Egito. Então, no capítulo 42 de Jeremias, eu não posso ler o capítulo todo. Vai tomar muito tempo, é uma pena. Mas em casa você lê, medita neste livro. Jeremias 42 diz assim: então chegaram
todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: caia aqui e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então o povo pediu a Jeremias que falasse com Deus. O que era para eles fazerem? Jeremias disse: eu vou falar com Deus. O que Deus falar eu vou transmitir para vocês. Olha o versículo 7 do capítulo 42 de Jeremias. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias ficou conversando, ouvindo Deus, aguardando a palavra durante 10 dias. 10 dias Jeremias falou com Deus. Quando Jeremias trouxe a palavra para Judá, que não era para eles entrarem no Egito, que era para eles ficar em Judá, que quem fosse para o Egito ia sofrer a espada e a fome. Mas não era esta palavra que o povo queria. O povo queria ir para o Egito. Capítulo 43, eu vou encerrar, diz assim: e sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinares. Amados, lembra que eu falei que Jeremias profetizou 40 anos? Lembra que eu disse no início que Deus mandou que ele falasse e não temesse ao homem? Agora Jeremias, já terminando quase o livro de Jeremias, ele é chamado de mentiroso. Tu dizes mentira. Faça uma reflexão aí, você que está ouvindo essa palavra. Quantas vezes já nos chamaram de mentirosos? Quantas vezes já nos perseguiram por falarmos a verdade? E você ainda não viu nada, e nem eu. Vem coisas piores por aí. Que Deus conserve em nós a fé, a firmeza, a obediência. Que venhamos falar aquilo que Deus nos manda, sem temer, sem acusar. Falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão que Deus nos dá quando nós nos arrependemos, da salvação através de Jesus Cristo, que Jesus está voltando. A trombeta vai tocar e o povo não está dando crédito à palavra de Deus. Vai ser como aconteceu naquele tempo que Deus usou os profetas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Se você ler esse final do capítulo 36, a partir do versículo 14, diz assim: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, seguindo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo. Versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 36. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos,
e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Este foi o final da nação de Judá, do reino sul, porque não deu crédito aos profetas, não ouviu os profetas, não obedeceu à voz de Deus. Nós que estamos aqui transmitindo a palavra de Deus, eu sinto a presença de Deus aqui comigo. Eu quero te perguntar se você sente aí a presença de Deus. Se você sente a responsabilidade de um Jeremias, de um Ezequiel, de um Isaías. Você sabe o que aconteceu com Jonas? Foi parar no ventre da baleia. Por quê? Desobedeceu a Deus. Eu não quero ir para o ventre da baleia. No livro de Jonas diz um grande peixe. Em Mateus, Jesus disse: importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra, como Jonas ficou no ventre da baleia. Quem falou foi Jesus, não fui eu. Se foi peixe, se foi baleia, eu não sei. Jesus disse baleia. Jonas fala um grande peixe. Bem, o que eu quero dizer nesta noite é que eu sinto a presença de Deus aqui. E que você aí possa sentir a presença de Deus. E que você possa pregar, profetizar, não ter medo de falar a verdade. Porque o Senhor disse para o profeta Ezequiel, se ele não pregasse a verdade, se ele não falasse do pecado do homem, que ele cobraria de Ezequiel o sangue daqueles que morressem sem ouvir a palavra da verdade. Eu não quero que este sangue caia sobre os meus ombros. Não permita que isto caia sobre os seus ombros. Fale que Jesus está voltando. Fale que a trombeta vai tocar. Fale que Jesus está às portas. Fale que ainda há tempo. Eu quero falar aqui sobre o avatar. Eu não estou aqui dando nomes no Face, quem colocou e quem vai tirar. Eu quero dizer que eu entrei nessa brincadeira. Peço perdão aos meus ouvintes das minhas lives. Peço perdão aos meus ouvintes do canal do YouTube, do meu site de estudos bíblicos. Eu entrei nessa brincadeira do avatar. Eu não sabia o que era. Alguém me chamou a atenção na rede social. Alguém me corrigiu. Alguém me disse: irmã Neuza, você fez o seu avatar? Você já viu o que é isto? Quando eu vi o que era, eu excluí. Mas infelizmente lá no texto onde a gente põe colorido, ainda está lá o meu rostinho com o tal do avatar. Eu quero pedir perdão a vocês por ter cometido esta falha. Eu brinquei com o que não devia de brincar. Eu achei graça no que não deveria de achar. E eu quero dizer aqui, leia, pesquisa o que é o avatar. Tem crente debochando no Facebook por alguém está dizendo para excluir isso. Se você quer debochar, deboche. Se você não quer se aprofundar na verdade, é contigo mesmo. Mas eu, Neuza, te sugiro pesquisar. Eu entrei nessa brincadeira, falhei, fiz um rostinho lá de cabelos grisalhos. Eu peço perdão a vocês, em nome de Jesus. Eu não deveria ter brincado com coisa séria. Isso serviu de lição. Tudo que aparece na rede social a gente tem que pesquisar primeiro, antes de cair no laço. Então eu agradeço a pessoa que me chamou a atenção, eu agradeço a pessoa que me corrigiu, eu agradeço a pessoa que me exortou, aleluia. Que Deus abençoe abundantemente essa mulher corajosa, que não se importou. Ah, mas é a irmã Neuza, mas ela tem 77 anos, ela tem cabelo branco, ela prega a palavra. Irmãos, todos nós temos que ser humildes para ouvir a correção. Nós temos que ouvir até uma criança. Balaão teve que ouvir a mula. Balaão teve que ouvir a mula. Já que ele não ouviu Deus, ele teve que ouvir a mula. A mula disse para ele: eu tenho te servido durante todos esses anos. Que mal eu te fiz para você me bater? E aí vem o anjo e diz: olha, 3 vezes você bateu na mula. E se não fosse ela, você ia morrer aqui à espada. Então, eu agradeço a Deus. Eu vou sempre ouvir a correção. Se tiver dentro da palavra, se eu tiver errada,
eu vou abaixar minha cabeça e vou me humilhar e vou reconhecer o meu erro. Deus te abençoe. Essa live hoje foi grande e ficou muita coisa de Jeremias sem ser falado. Estude o livro de Jeremias. Ele profetizou 40 anos e no final do seu ministério profético foi chamado de mentiroso. E eu? E você? Deus te diz nessa noite, não temas, fale as palavras que Ele, Deus, colocar na minha e na sua boca. Fale que Jesus está voltando, que hoje é dia de arrependimento e conserto, dia de descer à casa do oleiro, dia de reconhecer o pecado, se arrepender. Eu abençoo você em nome de Jesus Cristo. Jusceline, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, amada. A todos que fizeram parte dessa live, me ajude em oração. Os dias aqui têm sido estreitos, têm sido difíceis, bem difíceis. Mas Deus está no controle. Obrigada por me ouvir, por ouvir Deus através da minha boca. Que Deus te conceda uma vida de bênção e de paz. E que você seja um vaso de honra na casa do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para pregar e viver a verdade e testemunhar que Jesus está voltando e que o mundo jaz no maligno e que é tempo de uma nova aliança com Deus, de conserto e de romper aliança com o ímpio, romper aliança com aqueles que estão na prática do pecado, romper aliança com aqueles que estão comprometido com coisas abomináveis a Deus. Até a próxima. A paz do Senhor. Fiquem com Jesus. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe.